Seja bem-vindo a mais um episódio de Por Trás do Anúncio. E hoje nós temos um especialista especial por aqui, ele que está por trás de toda essa produção e entrega com excelência e o melhor, percepção de valor na veia. Vamos apresentá-lo? CEO e diretor criativo da Green, uma produtora audiovisual que transforma marcas comuns em histórias impossíveis de serem ignoradas. Já produziu mais de 4.000 vídeos, desde grandes campanhas publicitárias para marcas como Sephora, Sicredi e Unimed, até registros de expedições que cruzaram da floresta amazônica ao Monte Everest. Formado pela Full Time Filmmaker, uma das maiores escolas de cinematografia dos Estados Unidos, com um profundo conhecimento em marketing digital, com formações como a fórmula de lançamento, o superpoder e venda todo santo dia, ele acredita no poder do vídeo certo, aquele que conecta, move e transforma. E é isso que busca em cada história que ajuda a contar. Seja muito bem-vindo, Josué. Obrigado. Estamos aí para somar para a audiência, né? Perfeito, muito feliz. Tenho certeza que a gente vai contribuir muito. Com certeza. Josué, então a gente já vai começando aqui aquecendo, tá? Bora. Tô pronto. Perfeito. Como você tem um entendimento muito profundo também no marketing digital, né? E já trabalhou com grandes marcas, a gente sabe que hoje o que todos nós desejamos, né, que quando o cliente enxerga um vídeo, um material nosso, ele perceba valor naquilo que a gente faz, né, na nossa entrega, no nosso serviço, no nosso trabalho. E eu queria que tu contasse um pouco, assim, por que escolher uma produtora? O que faz com que os teus vídeos elevem muito a percepção de quem está assistindo o nosso trabalho? Bom, acho que primeiro, talvez nem é tanto por que escolher uma produtora, mas é entender que será que eu devo escolher uma produtora? Porque eu acho que não é para todo mundo. Eu acho que não é toda empresa que deve contratar uma produtora. Eu acho que, às vezes, dependendo da mensagem que tu quer passar, dependendo do porte da tua empresa, principalmente dependendo do tipo de mensagem que tu leva, às vezes é mais vantagem de contratar um social media, que ele vai gravar tudo com o celular e vai ficar legal também, do que de contratar uma produtora onde ela vai trazer toda uma produção, né, mais complexa e, óbvio, vai entregar um trabalho com uma qualidade audiovisual melhor, mas muitas vezes é uma decisão que eu não tomaria se eu fosse o dono do negócio. Eu posso estar jogando contra mim mesmo agora, mas eu realmente acredito que vídeos profissionais, vídeos com uma produtora audiovisual, não é para toda a marca ou toda a empresa. Sim, e é legal que tu traz essa percepção, porque quando o cliente vai contratar, ele precisa entender que existem vários tipos de vídeos, né? E é nisso que a gente pode falar um pouco mais, porque existe aqueles vídeos que te trazem autoridade, aqueles que são mais institucionais, né? E aqueles propriamente que são de vendas. Então, se faz necessário a gente ter um entendimento, qual é o objetivo que eu quero com aquele vídeo, né? Exato. Conta para nós um pouco mais sobre isso. Existem várias categorias, né? E aí, tu tem que estar, por exemplo, entender qual é o teu objetivo para onde tu quer chegar com aquele material que tu vai produzir. Por exemplo, existem vídeos que a gente produz para fortalecimento de marca, né? Recentemente a gente fez um vídeo exatamente nesse contexto para uma marca de tênis, tênis para skate, que foi um sucesso, né? A galera toda da cena do skate veio para aquele vídeo lá e comentou e falou, nossa, ninguém tinha feito nada assim, muito legal, não sei o quê. E trouxe a marca de volta à vista, né, do consumidor ali, porque a gente fez isso intencionalmente, pensando nisso, né? Agora, como não é um vídeo de venda, provavelmente ninguém comprou através daquele vídeo, mas a percepção de marca das pessoas aumentou muito vendo aquele vídeo, né? E isso que é legal de falar, Josué, porque às vezes a gente empresários, até propriamente diretores de marketing, né? Precisam ter clareza disso, que às vezes não vai sair venda direta daquela ação ali. Porém, todavia, entretanto, quando o cliente pensar na marca, ele vai lembrar. E aí que está o poder de fazer com uma produtora, levando a percepção de valor e entendendo o objetivo daquele vídeo, né? Exatamente. Aí vai, né, no contexto de, pô, beleza, tu quer fazer um vídeo como esse, no caso, mas tu não tem nenhum comercial estruturado, por exemplo,
não vai fazer muito sentido, né? Por quê? Porque tu precisa ter no mínimo aí nos grandes e-commerces sendo vendida a tua marca ali, né? Falando de tênis, pô, beleza, tu aumentou a percepção de marca dessa turma toda. Onde é que eles compram agora, sabe? Então tudo tem que estar desenhado, né? Então tem que estar no momento certo para fazer cada coisa, né? Da mesma forma o institucional, né? Às vezes o que mais acontece é a pessoa entrar em contato comigo falando, Josi, eu quero um vídeo institucional. Tá bom, mas aí, tipo, a pessoa não tem nenhum site, entendeu? Para que ela vai investir num vídeo institucional se ela não tem nenhum site ainda, né? Falou, pô, pera, não é assim. Primeiro faça isso, depois é o momento de tu ter um vídeo institucional, né? Sim. Nessa questão de construção de autoridade, né? A gente percebe que muitas empresas, negócios, anos de estrada ali já no físico, né? Consolidados, mas quando pensam no digital, não pensam nessa que precisa ter um site, que precisa ter um mínimo viável ali de um comercial. Então é importante a gente também olhar para a jornada do potencial cliente, né? Com certeza. Fiz um vídeo, ele vai saber que eu existo, né? Mas daqui para lá, para onde ele vai, onde eu quero direcioná-lo, né? Então, a gente também cabe a nós, enquanto profissionais da comunicação, cada vez mais falarmos sobre isso para que as pessoas tenham essa consciência, né? Com certeza. A mesma coisa, às vezes eu chego em alguma empresa que ela, fatura muita grana, só que ela ainda é uma bebezinha no mercado, no marketing digital, né? Então, ela está começando a colocar os pés na água. E aí, beleza, a empresa ela tem um faturamento legal, ela está querendo expandir agora nesse novo mundo, e aí ela quer fazer um vídeo, mas ela não tem nenhum gestor de tráfego, né? Não tem nem quem vá rodar isso aí para ela, né? E não é culpa da empresa ou tal, é porque ninguém chegou e falou para ela, né? Tipo, ó, tu precisa ter uma estrutura que vá fazer com que as pessoas te assistam, né? A plataforma ela não vai te entregar de graça, né? Sim. Isso é uma ilusão, né? E é bacana de dizer também que quando a gente pensa em marketing digital, principalmente para quem às vezes não tem esse entendimento, né? Vamos tangibilizar isso. Aonde vai rodar? Nas redes sociais, mas a gente consegue pensar no YouTube, que daí já também precisa de Porque às vezes, qual que é o maior erro? Quem te assiste nas redes sociais pode ser que não seja a mesma pessoa que esteja lá no YouTube. E pode ser que não seja a mesma pessoa que esteja lá no LinkedIn. Então, isso também a gente precisa pensar. Não só ter o objetivo do porquê eu quero aquele vídeo, mas aonde eu vou rodar ele, porque vai conversar com pessoas diferentes. Eu Com também certeza. Josué, senti isso quando eu atendi tráfego, né? Fazendo tráfego para os clientes. Não, mas o meu público, eu tenho certeza que é de 25 a 45 anos. A gente começou a dar tráfego e não era bem por aí a coisa, né? Então, sim, a gente precisa ter clareza e entender que os diferentes canais que aquele vídeo vai veicular ali, né? Com certeza, com certeza. E essa cultura, né, de consumo ali na rede social, ela é muito diferente, né? E é uma coisa que é legal para o público entender a diferença. Por exemplo, no Instagram, as pessoas elas não estão ali procurando algo para facilitar a vida delas, né? Vamos lá, se tu tem uma agência de viagem, né? E tu vende passagens ou alguma coisa relacionada aí, né? E a pessoa ela não vai estar no Instagram procurando como comprar a passagem mais barata ou o que eu preciso saber antes de comprar uma passagem. Não, ela vai estar onde? Lá no YouTube, entendeu? Ou, por exemplo, se tu vende algum produto relacionado à tecnologia, né? Cara, a pessoa vai estar procurando review lá no YouTube para entender como aquele produto funciona, como ele pode realmente me ajudar, né? E no Instagram, ela não vai estar procurando isso, ela vai estar se relacionando, vai estar se entretendo, vai estar se informando, mas a coisa que ela não vai estar fazendo é procurando uma solução através de um produto que talvez tu ofereça. Então, a importância da gente estar tanto no YouTube quanto no Instagram, né? Fora, né? LinkedIn, TikTok e outros aí, né? Isso. E intencionalidade, né? Intencionalidade, exato.
E eu queria... Como tu percebe hoje o TikTok, né? Porque eu vejo que, na minha visão, né? Instagram marca, que é teu currículo, né? Ah, me passa teu Instagram. Aí tu tem que estar bonitinho lá pra pessoa saber... Ela tem que sentir vontade de acompanhar o teu negócio. E aí a questão dos vídeos é excepcional, né? Sim. Mas o TikTok, principalmente nessa nova geração que tá vindo, eles consomem muito TikTok e consomem a busca por ali, né? Sim. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, assim, como tu tem visto as diferentes gerações e aonde eles estão buscando, pra gente também estar posicionado ali, né? Sim. Eu acredito muito que o TikTok ele vai ser vai engolir todo o resto. Tipo, pra mim, se mostra muito assim, né? A não ser que as plataformas façam algo para conseguir evitar, vai ser inevitável. Porque eles já vêm pegando uma audiência que está crescendo, já fazem alguns anos, e, cara, daqui a pouco, né, essas pessoas já vão estar com poder de compra, já vão estar pronta para consumir e com liberdade para isso, e aí a coisa vai acontecer, né? No TikTok, por exemplo, a minha irmã de 22 anos, acho que é 22 anos que tem a minha irmã, ela passa muito tempo no TikTok, mais no TikTok do que no Instagram, né? Então, beleza, ela já é uma adulta, já compra e compra muito, né? Então, eu vejo que ali é uma grande oportunidade pra gente tá presente, principalmente vendendo, né? Porque, pô, se tu tem ali uma plataforma onde tu tem a atenção das pessoas, onde elas vão se entreter, vão se informar, se relacionar e poder buscar ainda algumas coisas, eu acho que é o puro creme do milho, né? A atenção é um novo ouro, né? E o que eu vejo também, às vezes tem uma certa... TikTok, né? Eu mesma não sou muito fã dele, mas o que eu vejo, né? Por mais que sejam adolescentes, eles vão pedir pros pais. Então tem um potencial de compra enorme ali, né? Daqui a pouco tu não vai vender direto pra pessoa que tá te assistindo, mas Sim. ela vai pedir pro pai, pra Com mãe, certeza, né? com certeza. E a gente tem que ter essa visão. E eu vou te contar, tem uma psicóloga, certamente ela vai ouvir, a Bruna, ela tava num processo de burnout no hospital, quando a gente se conectou pela primeira vez, e ela entrou na mentoria, começou a entender um pouco mais sobre conteúdo, sobre negócio, se posicionar como um negócio, né? E ela começou a fazer vídeos, principalmente no TikTok, né? Que foi onde ela deslanchou, porque, sabe, o TikTok, o que eu parece, assim, que não tem tanto julgamento que nem no Instagram, né? Sim, tu consegue com ter certeza. uma conversa mais fluida ali, né? Sem tantos filtros. E ela virou um fenômeno ali, né? Ela tá hoje em 7 países, se não me engano. Então, ela cresceu muito dentro do TikTok. E a gente precisa se atentar a isso, né? Por mais, às vezes, que a gente tenha uma certa resistência à rede, eu falo por mim, porque eu também não sou muito fã, mas a gente tem que entender que talvez não é o nosso cliente ainda, mas ele vai Sim. se tornar amanhã. E Com quanto certeza. antes a gente estiver lá, melhor, né? Sim. Eu acredito muito nisso. E uma coisa que eu vejo também, agora falando mais do meu mundo, né? Que é vídeo. Às vezes as pessoas, elas criam um vídeo pro Instagram e postam no TikTok, tendo a esperança de que vai performar tão bem no TikTok quanto no Instagram. Só que não é uma realidade, né? O TikTok, ele tem a sua linguagem, o Instagram tem a sua linguagem, o Shorts do YouTube tem a sua linguagem. E pode acontecer sim, de tu postar um vídeo nos 3 e ir bem em todos, né? Mas se tu for intencional na criação para um vídeo pro TikTok, pode ter certeza que vai ter um resultado muito melhor, né? Porque ele tem sim várias nuances e coisas diferentes de linguagem, de produção, que o TikTok ele entrega mais, ou o público do TikTok consome de forma mais normal do que pro Instagram, né? Sim. A principal diferença, até para quem estiver nos ouvindo, por exemplo, no Instagram, ele é uma rede social, ou seja, para que as pessoas tenham acesso ao teu conteúdo, elas precisam te seguir. No Sim. TikTok é uma mídia social, aí se pega muito ali com a questão do YouTube, né? Então ela vai rolando ali, não necessariamente precisa te acompanhar para olhar os teus vídeos.
vídeos. Apesar de que o Instagram tá mudando, né? Sim. A gente consegue observar que hoje impacta muito mais vídeos de quem não te segue do que propriamente quem te segue, né? Sim. Então, eles E devem estar avaliando essa tendência. Tu já chegou a ver aquela nova ferramenta, dá pra se dizer assim, do Reels, que tu consegue testar pro público que não te segue? De ocultar ali, aí, não fiz isso. Tu posta e tu roda um vídeo, só que esse vídeo ele só vai ser mostrado pra quem não é teu seguidor. E aí tu consegue validar, por exemplo, formatos de conteúdo sem postar na tua base, né, de seguidores. E aí, por exemplo, deu certo, tá entregando pra um monte de gente, aí tu pode liberar pra entregar pra tua base também. Bacana. Achei super legal Bem isso. legal, com certeza. Eu, assim, por experiência, me surpreendeu de todos os canais, que agora eu estou conseguindo ser muito mais constante, né, com a questão do podcast, de todos. Se eu tivesse que te dizer hoje aonde eu iniciaria, YouTube. YouTube. Ah, que legal. Impressionante. Os Shorts entregam muito e a qualidade do público que acompanha ali. Ah, isso aí, YouTube é lindíssimo nesse aspecto, porque as pessoas, elas estão ali já buscando e eu não sei, eu tenho a impressão de que o algoritmo do YouTube, ele é muito mais certeiro, cara. Basta tu olhar 3 vídeos sobre um tema que tu pesquisou, que o Shorts vai começar a te entregar muita coisa certeira sobre aquele tema, né? Acho que ele consegue pensar mais rápido esse algoritmo, eu não sei. E para quem tá pensando na venda, isso é um detalhe que faz toda a diferença, né? Com certeza. Porque com conteúdos mais profundos, mais densos, e a pessoa fica ali contigo 45 minutos, 1 hora, tu vai lá e faz um pitch de vendas, nossa, é óbvio que ela vai comprar. Porque, de novo, a gente volta ao que a gente já falou aqui, a atenção é o ativo de ouro. Se tu consegue isso do teu cliente, vai conseguir fazer ali a venda, né? Com certeza. Com certeza. E, Josué, pensando um pouco mais nessa questão do que a gente está vivenciando hoje, né? De diferentes gerações. Tem lá desde uma pessoa com 60 anos que está ali vidrada olhando os vídeos, né? Mas também tem aqueles jovenzinhos ali, né? Que tu olha assim, a minha sobrinha, ela já sabia com 2 anos pular os vídeos e escolher qual que ela queria assistir lá no YouTube. Então já nasceu dentro do digital, né? Como tu percebe, assim, essa tendência, sabe? E na hora de vocês também produzirem vídeos, né? Porque, nossa, vai impactar tantas gerações diferentes. Como fazer essa análise? Como ser intencional para conseguir ter êxito? Acho que parte do início, né, de entender a persona do cliente. Quando chega imagina quantos nichos diferentes a gente trabalha, né? Não tem como a gente ter um caminho definido para todos, né? Então a gente precisa entender quem que é realmente que compra, quem que é o público-alvo desse cliente, né? E além do vídeo, né? A gente precisa, ter uma noção de venda, de marca, né, esse know-how, assim. E por incrível que pareça, né? Tu deve pegar muito disso, né? Tu chega numa empresa que já existe há um tempão, já vende pra caramba, e os caras nem têm as personas definidas ainda. Tipo assim, o cara nem sabe direito pra quem ele vende, só vende. O negócio é vender. Não, aqui a gente pode atender todo mundo. Todo mundo é nosso cliente. Essa aí é a clássica, né? Eu falo, pra quem tu vende? Quem é o teu público-alvo, né? Todo mundo. Quem chegar aqui, nós estamos vendendo. Né? Funciona também, né? Mas é desanimador. Desanimador, porque daí quando tu começa a aprofundar e pensar numa estratégia de marketing, ser mais intencional, aí que começa a dar problema, né? Porque tu tá ali sem informação, tu tá no escuro. Eu acho que o primeiro passo é justamente entender isso, né? Porque quando tu entende quem exatamente é a tua persona, tu já consegue definir, por exemplo, onde ela vai estar, qual a linguagem que tu deve usar, se essa pessoa, o que ela precisa ver para simpatizar com a tua marca, né? Para criar uma conexão. Então, tudo isso é levado em consideração a partir do momento que tu entende quem é essa pessoa, né? Tu não consegue falar para alguém que tu não conhece. Tu até pode falar, mas se ela vai entender, já é outra história, né? E tem o nível de consciência da pessoa também, nível de consciência, exatamente. Por exemplo, eu palestrei lá no Gramado Summit, né? E uma das partes, assim, da minha palestra foi justamente isso aí que eu tô te falando. E eu dei o exemplo da minha própria produtora, né? Que o nosso
o nosso cliente, né, nossa persona, temos algumas, mas uma delas é um cara que ele é o coordenador de marketing e, por exemplo, ele sabe o que é uma produção audiovisual. Ele já contratou tantas vezes, mas ele não sabe o que é um spec de uma câmera. Ele não sabe, por exemplo, o que é ISO, ele não sabe o que é abertura de lente, se vai granular, se não vai granular, qual que é a temperatura da cor, enfim, ele não sabe nada. Mas ele sabe que uma grande produção, ela precisa de luz, precisa de gente, precisa de câmeras mais robustas, né? Não é só aquela coisa assim, chega o cara aqui sozinho, câmera na mão, uma ideia na cabeça e um tubo de LED ali já era. Não, ele sabe que daí ele fez uma contratação ruim, né? Então, o nível de consciência dele tá aí. E olha o quão legal é a gente saber disso, porque na hora de produzir, eu não vou ficar falando de spec de câmera no meu conteúdo. Eu não vou falar da configuração da câmera ou do modelo da câmera que eu estou usando. Não, eu vou falar da produção de uma forma mais geral, mostrando o time, mostrando o cliente, mostrando toda aquela produção num nível mais robusto, para o cara entender que sim, esse cara aí tá apto a me atender, né? Não vai ser um problema eu contratar ele. Tá sendo interessante para o teu cliente, né? Exatamente. Aí a importância da gente entender para quem a gente tá falando, né? Porque se eu aparecesse lá falando de spec de câmera, por mais que é um negócio uau, o cara ia simplesmente passar meu vídeo e eu ia perder uma oportunidade de me relacionar ali com uma persona. Exatamente. A gente precisa ter clareza e comunicar para fora, não comunicar para dentro, né? Esse é uma das grandes questões. A gente olha muito quando tá pensando ali no anúncio, né? Quero fazer uma estratégia esse mês, né? Mas como eu vou comunicar isso para me fazer entender? Porque, tem muitos que acham que sabe falar técnico, e é exatamente o que tu trouxe aqui. Quanto mais técnico tu falar, pior é. Sim. Porque o cliente ele não vai enxergar valor no teu trabalho, né? Exato. E aí nem a melhor produção vai conseguir elevar o nível de percepção daquilo, né? Eu podia chegar e falar assim, a gente vamos rodar com essa câmera que tem X, Y, Z e tal, não sei o quê. Para ele não vai fazer diferença nenhuma, né? Ele quer ver, talvez, a percepção do meu time sobre um projeto, sabe? Para ele ver se eu tenho uma equipe alinhada, né? E isso é muito mais importante do que um spec de uma câmera de cinema que eu estou usando. Exatamente. Então, a gente precisa, sim, se atentar a isso, né? Com certeza. Não tá arrasando, não tá falando... Se tá falando técnico, não tá arrasando. Não, isso pega para várias profissões. O pior é que tu tem um sentimento, como tu tá dentro do negócio, tu tem um sentimento de que isso é a coisa mais certa a se fazer, tu trazer dados muito técnicos e coisas assim, mas na verdade não. Na verdade, tu tá falando pra ti mesmo ou pro teu concorrente, mas pro teu cliente tu não vai estar conversando com ele. Eu gosto de dizer que a autoridade é a gente levantar os troféus que são importantes para o cliente. Exatamente. É a mesma coisa no site, né? Tu vai colocar qual portfólio num site, né? Será que tu vai colocar o melhor vídeo ou a marca que representa mais para aquela persona? Por mais que, cara, beleza, não tenha ficado o vídeo mais cinematográfico da história da tua produtora, né? Mas na hora de colocar aquilo ali, tu vai precisar tomar essa decisão, né? Seja um produto que tu vende, um serviço, o que tu vai pôr no teu site para as pessoas verem, né? Será que é o melhor serviço que tu já fez ou é o que faz mais sentido para tua persona se identificar? Isso aí. E alguns pontos que a gente trouxe aqui, né, já pra gente ir fazendo um balanço, assim, na questão de percepção de valor. Então, primeiro, entendemos a jornada do cliente, né, qual que é tem o objetivo ali do vídeo, eu quero levar ele para onde? Então, a gente tem que ter isso muito claro, né? Com certeza. Mapear a jornada. Depois, com quem que tu tá falando, né? Quem é a tua persona. E aí, a partir disso, Josué, o que tu acha, assim, que é um elemento, a cerejinha do bolo, assim, sabe? Para fazer o vídeo e, pum, gerar o resultado que o cliente espera. Eu acho que, não tem uma coisa que eu possa dizer assim, beleza, isso aqui, se tu fizer, ou se tu olhar para esse conceito, tu vai ter sucesso. Eu acho que é um pouco mais complexo que isso. Porém, se eu tivesse que escolher uma coisa, eu ia escolher a questão de tu ser autêntico. Porque o que acontece? Hoje em dia, a gente está disputando a todo momento com outras milhares de marcas que fazem a mesma coisa que tu. Mas aí é que tá. Como a gente pode trazer essa percepção de que elas não fazem a mesma coisa que tu? Sendo autêntico.
trazendo algo que só tu tem e que elas não têm, né? Então tu vai ter que te olhar de uma forma, né, que tu consiga extrair isso e colocar dentro de um trabalho audiovisual ali, né, uma produção, ou seja até mesmo um anúncio estático, mas tu precisa olhar para dentro do DNA da tua empresa, do teu negócio, do teu serviço e de alguma forma extrair algo que só tu tenha e que isso vai te tornar uma pessoa pública ali, ó, algo mais autêntico do que os teus concorrentes. Sim. E aí tu nunca vai conseguir ser copiado, né? Tipo, eles podem fazer o mesmo anúncio, mas só tu vai conseguir conectar daquela forma, né? Comunicar com verdade. Acho Exato. que é isso que falta. A gente observa muita coisa, até nos bastidores a gente falava, né? Alguns textinhos que são feitos por IA, porque não foi feito por quem viveu aquilo ali na prática. Isso é o que mais temos hoje em dia, né? O ChatGPT mandando no marketing da galera. E eu acho que é um erro gigantesco, né? Porque ele vai ser generalista, né? Então aí quando vê, tu vai achar que tá arrasando e daqui a 3 stories vai ter outra empresa com uma cara diferente falando a mesma coisa. Mesma coisa. E aí, né? A questão que tu traz, a autenticidade, é isso. Com certeza. É tu falar com verdade. Com certeza. E quando a gente pensa em diferenciar, às vezes não precisa ser uma inovação, né? Não. Pode olhar para onde ninguém tá olhando. Exato. Eu acho que às vezes só o fato de tu olhar já vale muito já. Porque as pessoas, elas pedem pro chat fazer esse trabalho. E ele não vai conseguir fazer. Não vai conseguir, Tu precisa olhar pro teu negócio. Tu precisa olhar pro que tu oferece, sabe? A transformação que tu faz para as pessoas. Tu vai precisar ter esse olhar. Não tem como tu pedir para uma AI fazer isso. E eu digo mais. Eu digo que, às vezes, tu vai precisar contratar muito bem uma pessoa que vai te ajudar a olhar para essa questão. Porque, e às vezes, tu não vai conseguir olhar sozinho. Porque tu já tá num mundo interno dentro do teu negócio, sabe? Tu tem que se preocupar com milhares de outras coisas. E às vezes, sim, faz sentido tu contratar alguém que tenha essa sensibilidade, que tenha pelo menos essa linha de pensamento, né? É bem isso, porque às vezes o nosso diferencial, a gente estava acostumado a fazer tanto aquilo ali que a gente acha que aquilo ali é o óbvio, porque todo mundo entrega, mas na verdade não. E aí com um olhar externo de fora consegue fazer com que tu entenda, né? Com Olha, certeza. isso aqui tu se diferencia. Com toda o outro certeza. não entrega isso, né? É exatamente isso. Concordo em número e grau. E Josué, falando um pouquinho mais dessa questão de consumo ainda, né? A gente consegue ver que houve uma grande mudança, assim, nos últimos tempos. Não sei se grande, mas deu uma boa mudança nesse aspecto de que os vídeos estão mais longos, estão mais profundos, com conteúdos mais relevantes. Eu vejo isso com bons olhos, porque a internet, às vezes, ela dá espaço para quem não deveria, né? Sim. E eu queria que tu falasse um pouco nesse aspecto, assim, né? De vídeos mais limpos, não tão sujos, com efeitos e papapá. Queria que tu contasse um pouquinho a tua percepção sobre isso. Eu acho que o que acontece? Saturou, né? E faz parte. Eu acho que é um ciclo, né, do consumo das pessoas. A gente, sei lá, pra mim, pelo menos, aparecia milhares e milhares de gurus aí que ensinavam a editar no CapCut e colocar efeito em tudo quanto é canto do vídeo, né? E veio uma grande onda disso e muitas pessoas começaram a produzir dessa forma e acabou saturando, né? Então, hoje é tão gostoso quando a gente encontra um vídeo onde o conteúdo ele tá muito bem feito e, sabe, bem gravado, um áudio decente, um conteúdo mais limpo. Tem inserts? Tem, mas são inserts que fazem sentido para a marca, fazem sentido para o contexto daquela linguagem, sabe? E eu vejo que estão performando muito bem esse tipo de conteúdo. Então eu vejo que é uma nova tendência, sabe? Tu pega aí, eu via vídeos de psicólogas, por exemplo, que falando de um tema super sensível, um tema super, sabe, cheio de coisa no vídeo, explodindo fumacinha daqui, fumacinha dali, uns textos saindo assim. Velho, tu tá falando de depressão, que é uma doença super séria, sabe? Algo que, tu tem que ter um mínimo de sensibilidade para não atirar
um texto saindo de uma fumaça, assim, sabe? É coisas assim que eu acho que acabou saturando, né? É o contexto das coisas. Exatamente. Beleza, se agora tu é um perfil de comédia, sabe? Se tu é um cara que faz vídeos engraçados sobre temas diversos, tudo bem tu usar essa linha de comunicação. Mas eu acho que já deu, assim, né? Eu acho que antes era muito... Todo mundo fazia edições carregadíssimas, né? E agora tá... O que tem que estar claro é que nem todo mundo é entretenimento. E tá tudo bem. Só que a gente precisa compreender isso e comunicar do nosso jeito, né? Sim. Eu concordo plenamente. Às vezes, vê umas coisas... Neon. Meu Deus. Como é que tu vai passar credibilidade, confiança com um negócio desses? Não, e aí, tipo, tem uns vídeos que a galera faz assim, tipo, fala duas palavras e, bum, uma transição, assim. Aí fala mais duas, fala, bum, uma transição. Poxa vida, cara, se tu não consegue, ao menos, dedicar um tempo pra, né, minimamente decorar um texto ali, que seja 4 frases, né, em sequência, pra falar, por exemplo, um tema mais sério, tem alguma coisa errada, né? Aí entra a relevância. Se mantém quem realmente tem casca, né? Que tem repertório. Exato. E eu acredito forte nisso, assim. É uma das coisas que eu quero, inclusive, trazer aqui pro podcast, né? De conversas relevantes, conversas inteligentes. Porque a gente tá saturado já de pessoas que nunca viveram absolutamente nada. E que abrem a boca, mas elas dominam algo que muitos... Às vezes, por vergonha, por medo do julgamento, não fazem, né? Elas dominam o poder da imagem, né? Do posicionamento. Dominam muito bem a comunicação. E aí, não tem. Se a gente não for lá, dar a cara... Por mais que tu pode ter um puta de um conhecimento, mas se tu não virar essa chavezinha, né? De ir lá, de se vir pra frente das câmeras, quem vai saber do teu conhecimento? Exato. Tu pode ser o cara mais... top naquilo ali que tu oferece, que tu faz, que tu vende, mas se tu não conseguir representar isso para as pessoas, é um desperdício, né? Porque o outro cara que faz menos da metade da entrega que tu faz, ele tá sendo mais reconhecido porque ele se comunica melhor. Vamos dar um jeito de se comunicar melhor então, gente. Pô, não vamos ser um desperdício, pelo amor de Deus. E aí vence o mais conhecido, né? E que nem sempre é o melhor. Isso aí é uma coisa que eu até queria te fazer uma pergunta. Eu vejo que a galera, ela se preocupa muito ainda com a questão de, visualização, sabe? Tu se preocupa mais com a visualização do que se tua marca tá sendo representada adequadamente, sabe? Eu já tive, infelizmente, alguns casos de pessoas que não entenderam isso e queriam visualização a todo custo, né? Então, por exemplo... uma vez eu trabalhava com uma empresa que a gente, inclusive, teve que parar o contrato, né, no meio do rolê, porque eles preferiam fazer dancinhas. Eu sei que esse papo de dancinha já é passado, mas é que isso já passou mesmo há bastante tempo atrás. Mas eles preferiam fazer trends e dancinhas do que conteúdos, cara, realmente relevantes para a persona. E veja bem, eles vendiam B2B. Não era, tipo assim, o cara vendia... Final, não era, sabe? O cara não vendia, sei lá, pipoca de micro-ondas, né? Que beleza, pode ser divertido, tu consegue fazer conteúdos legais, assim, né? Com essa questão. Mas não, ele vendia para outros empresários. O que eu vejo, a gente tem que estar muito claro, se posicionar firme, né? Tu quer ser influencer, tu quer vender influência ou tu quer vender reputação? A gente tem que questionar esse cliente. Porque já me aconteceu, não trabalho diretamente com vídeos, né? Mas sei muito bem exato o que tu tá falando, tá? E é esse ponto aí, né? Tá, mas olha só, teu cliente é o A. Tu vai querer fazer vídeos assim para impactar o público A? Não é melhor tu ter lá 20 visualizações, mas um conteúdo que te posiciona para o público A, do que lá 1 milhão viralizar e viralizar para a pessoa errada? Minha visão, Josué. Eu não quero ter plenamente o meu nome na boca de qualquer um. Eu quero ter o meu nome na boca do cliente certo. Com certeza. Então, por isso que eu não quero viralizar. Muito bom. Vou usar essa. Cara. Não faço questão nenhuma de viralizar. Eu quero me posicionar para o cliente que vai me pagar. E eu sempre brinco, né, que são os números do ego. Curtida, seguidor. Cara, isso não paga boleto. O que vai pagar é tu se comunicar para o cliente certo. E essa é a visão que a gente tem que ter.
essa, fim, né? E aí o teu papel, Josué, ele entra muito nesse aspecto. Porque o que eu imagino que possa acontecer também é das pessoas... Isso... Eu tinha um ódio. Sim. Porque vinha aqueles pangarela da esquina, para não falar outras coisas, né? Que pegavam um celular na mão, faziam um monte de piadinha, né? Os clientes literalmente faziam ridicularizavam a marca, para não falar outra coisa, né? E jogavam aquilo para mim colocar nos anúncios, né? Nossa, velho, imagina o desânimo pra tu botar isso pra rodar. Tá não maluco. vai comunicar. Não. E aí tu imagina que muitas vezes o cliente trabalhava ali com um público premium, né? Nossa. Alto padrão, com aquela brincadeirinha ali. Não é um conteúdo legal, sabe? Ok, se tu quiser fazer uma e outra coisa que não seja assim tão sério, eu até acredito que seja bacana para dar uma humanização ali na marca, né? Para não ficar aquela coisa tão rígida. Mas assim... Pô, tu vai querer anunciar um imóvel de 3 milhões com uma brincadeira... Não passa confiança e credibilidade nenhuma, né? Com certeza. Então, isso é importante de deixar claro. Contratem o Josué quando vocês querem um trabalho de qualidade, né? Sim. E não aquela coisa ali caseira, que daí a gente mesmo vai poder fazer, Com certeza. E tem um lance também, né, de, por exemplo, né, entrando nessa ideia, né, nesse contexto de trends, né? Daí eu não posso fazer trends, Joso, pro meu negócio? Cara, pode, mas tu tem que analisar qual é a trend, sabe? A gente vê, é só pegar e analisar como que as marcas que são exemplo fazem. Eles também fazem trend, só que eles fazem de um jeito que comunica com a persona, né? Então, por exemplo, existem marcas de moda, eu esqueci o nome agora da empresa que eu uso sempre como exemplo, mas é uma empresa super grande, assim, uma marca de roupa elegantíssima, que ela também fez trends, né? Algumas trends, mas como que são essas trends? Nossa, extremamente elegantes, bem filmadas. Tu tá usando um modelo de vídeo, mas tu tá adequando ele para a linguagem da tua marca, né? Perfeito. Agora tu pega a Duolingo, por exemplo, eles fazem várias trends. E, é do povão, por quê? Porque é a persona deles. A persona do Duolingo é povão, é a galera, tá ligado? Qual que é o problema disso, assim, na minha visão? Claro, eu acho assim, tem cliente para todo mundo, né? Dá para vender para todo mundo, só para deixar claro. Mas às vezes tu tá atraindo um público que tá vindo muito por preço. Sim. E aí, como é que tu vai querer vender um pouco a mais ou ter uma margem mais alta para aquele público ali? Ele não vai comprar de ti. Exato, e aí normalmente o que acontece? Tu já tem um valor, tu já tem algo que tu oferece que normalmente é melhor do que o teu cliente ou aquela galera que tá sempre brigando por preço. Vai acontecer que vai vir o lead, ele vai saber quanto, vai te perguntar lá quanto custa e tu vai ter gastado. Dizer assim, tchau! Ele vai comprar do mais barato, porque ele não vai entender a percepção de valor. Por quê? Porque na hora de comunicar, tu não conseguiu passar isso. Exatamente. Né? Esse é o ponto. Então, aí, às vezes, tu vai lá e, bota uma grana para distribuição, o gestor tem que lidar com aqueles anúncios, né, aqueles criativo cagado, e aí vem lead ruim e o cara, lead ruim. Só que, como tá a tua comunicação? Não. Tu tá realmente falando pra persona? 90% dos anúncios, eles são direcionados pela qualidade do criativo, do vídeo ou do card em si. É isso, a segmentação funciona assim, mas não que nem o criativo, porque ele é determinante, é ele em que vai direcionar para quem tu vai atrair para dentro da tua marca. E quem, trazendo um case que é legal, que usa as trends, é a Shell. A Shell. A Shell faz isso, eles são geniais. Em todas desde com o influenciador, até às vezes aí a Ipiranga usa o cachorro lá também para dar uma humanizada. Eu acho isso muito bacana. Sim. Então, sim, dá para utilizar, mas tem que usar do jeito certo, né? Comunicando do jeito certo. Fazer sentido para a estratégia, né? Não só porque é modinha, né? Exatamente. O que eu via muito, que me incomodava muito também, é às vezes... fazia um vídeo como se fosse uma selfie, o fundo, a notícia atrás, sabe? Ah, sim. E só que, de novo, o público queria comunicar com o público A com aquele vídeo ali. Bah.
não vai elevar Não vai. a percepção, sabe? Então, eu penso que, quando tu abriu a empresa, né, que tu pensou, cara, esse cliente aqui, tu já vai ter que se preparar, porque ele vai exigir um nível de preparação, investimento maior. A gente tem que estar muito claro nisso. É a mesma coisa, eu sempre uso esse exemplo, né? Por exemplo, tu é um dentista, e aí tu vai abrir um consultório, tu atende o público A, vai fazer lá, sei lá, vai colocar lentes nos dentes da galera que tem grana pra pagar. E aí, como é que vai ser a tua clínica? A pessoa vai chegar e vai ser tipo aquelas divisórias de posto de saúde, umas cadeiras sem estofamento, nada ali, só a secretária ranzinza chamando? Não, pô. Vai ser um ambiente qualificado, a pessoa vai se sentir confortável, vai ver que, opa, essa clínica é diferente, entendeu? Não vai ser qualquer coisa. E aí a gente só precisa usar essa mesma mentalidade no nosso digital, né? Por exemplo, como tá o teu Instagram, como que são os conteúdos que tu faz, né? Isso aí. Tipo, eu acho que essa é a lógica, né? Antigamente a galera fazia isso com uma facilidade porque era só o físico que existia, né? Então, pô, ia lá e gastava uma grana num outdoor, gastava uma grana na fachada do negócio, vitrine e toda a experiência que a pessoa tinha desde o momento que ela botava o pé na empresa. E agora, por que as pessoas não têm esse mesmo pensamento no digital? Porque é a mesma coisa. As pessoas estão passando na frente, só que de forma digital. Exatamente. E a imagem, ela importa, e importa muito. Com certeza. Se a gente não conseguir levar isso para o cliente, ele não vai querer comprar de nós, né? Não vai. E aí, Josué, a gente vai entrar num ponto muito interessante de IA, né? A gente tem ali um case que tá estourando, que é a Marisa Mayô. A Marisa Mayô. Que é a apresentadora feita totalmente, né, pela IA do Google, que tá viralizando em muitos vídeos, até com 3 milhões de views. Ela é sarcástica, ela brinca ali com o auditório. Lembra muitos programas de 2000, né, que eles brincavam, faziam perguntinhas ali. E eu queria que tu trouxesse um pouco essa dinâmica da IA aqui pra nossa conversa, né? Como tu enxerga esse momento? É uma ameaça ou tá vindo para somar? Como tu enxerga? Eu acho que pode ser os dois. Pode ser uma ameaça e pode vir para somar. Tudo depende de como tu enxerga a questão de o que é uma IA para ti. Para mim, sendo bem sincero, é uma baita de uma ferramenta. Eu tenho a cultura de... eu tenho uma produtora de vídeos, né? Então, não é nada mais do que minha obrigação estar entendendo o máximo que eu puder sobre as tecnologias de AI para vídeo, né? E recentemente a Google lançou a dela, que todos estavam esperando, e foi um sucesso extraordinário. E assim, eu falo porque eu já comprei as mais hypadas, que tu vai lá no chat e pergunta, chat, quais são as melhores AI para criar vídeos hoje no mundo? Os 3 primeiros que aparecer, pode ter certeza que eu já assinei. E legal, ele cria realmente bem, todos criavam realmente bem, só que, cara, tinham anomalias, era difícil criar, sabe? Agora, o Google conseguiu fazer isso ficar mais fácil e ficar mais bonito, ficar sem essas anomalias, assim, tipo, às vezes tu criava um negócio, saía um braço do nada da pessoa, tu não conseguia criar mais peças do mesmo personagem, sabe? Era difícil isso. Hoje já ficou mais fácil, né? Hoje a gente consegue começar a pensar fora da caixa. E aí o grande lance é o seguinte, a gente estava até falando nos bastidores que, beleza, no caso da Marisa Mayô, né? Tipo, eu acho um super case e eu acho muito legal, porque por mais que seja inteligência artificial, alguém tá fazendo aquela editoria, né? Alguém pensou naquele personagem, alguém começou a trabalhar esse personagem, uma mente de um ser humano trabalha dia e noite para criar todo aquele conteúdo. Então, por mais que seja criado por aí, tem alguém por trás disso criando, né? Criando o marco zero da coisa. E eu acho que esse é o grande lance que a inteligência artificial nunca vai conseguir ganhar do ser humano, né?
porque a gente é diferente, né? O ser humano, ele tem essa habilidade do criativo, a gente é só olhar as grandes pinturas, né, que existem para a gente entender que o ser humano, cada um, ele vai pensar de um jeito diferente. Sim. E ele vai conseguir externalizar isso de um jeito diferente. Sim. Que uma inteligência artificial dificilmente vai fazer isso, sabe? E aqui tem um grande ponto, tá? Porque, por exemplo, tem vídeos que ela tá pegando 3 milhões, né? E aí, para quem tá nos ouvindo, nos acompanhando, se você é amador, por que os teus vídeos não viralizam? Porque você não se prepara? Josué muito bem trouxe que quem tá por trás é uma mente humana. E se a tua mensagem não é relevante, é óbvio que tu não vai performar. Então, Exatamente. A gente também tem que pensar nisso. E entender o contexto, né? Qual que era o contexto que esse cara aí, ou essa mulher, né? Por trás da Marisa Mayô, quis trazer entretenimento puro. Ele quis trazer algo engraçado, algo que fosse divertido para as pessoas olharem, né? Que conectasse com aquela galera, tipo, da minha idade, né? Que assistia o Gugu, que assistia legal. a Sônia, né? Do SBT. Deixa eu lá. testar a temperatura da carne, daí eu jogar. Eu achei muito legal. É muito bom, é divertido né? e são, acho que é uma nova modalidade, né? Mas, de novo, sempre tem alguém por trás disso, né? Tem alguém que pensou nisso. E tem que estar onde a atenção está. A gente já trouxe isso na nossa conversa e a Magalu entendeu isso muito bem e já fez até campanha do Dia dos Namorados dentro dela, né? Sim. E eu não sei se foi só a Magalu, tiveram outras. Pelo que eu vi, dentro da Marisa Mayô foi a Magalu. Foi a Magalu. Imagina, né? Abriu uma porta aí, né? Interessante. Agora, talvez, o que vai acontecer? Mais outros criadores vão entrar nesse mundo e tentar hypar algo diferente ali, né? Não sei, vamos ver o que vai sair daí. Mas eu tenho certeza que vai sair coisa boa, né? Perfeito. E um outro ponto ainda dentro desse aspecto, né? A gente tem ali a Acelera Aí. Já ouviu falar dela? Acelera Aí. Isso. O que ela faz, né? Aqui na região, inclusive, tem algumas lojas que utilizam. A Lojas Prata, por exemplo. Qual que é a ideia, né? Vai um ator lá, eles passam um texto com centenas de combinações possíveis e aí depois a IA vem e combina ali o que a pessoa quer que fale da marca, né? Sim. E aí por isso que muitas vezes a gente vê atores renomados lá falando de lojas daqui a pouco mais regionais aqui, Sim. né? Por conta dessa plataforma de IA. E aí eu queria entender contigo, tá, Josué? Tu acredita que isso traz autoridade para a marca? Porque nem todo mundo sabe desse bastidor, né? Acreditam que nossa, aquela atriz maravilhosa falando da empresa, né? Tu acredita que isso traz autoridade para a marca ou, pensando mais à frente, pode criar uma certa distanciamento? Tu me colocou numa sinuca de bico aqui, né? Tu achou que ia ser fácil? Eu tava tranquilo, agora pá. Eu acho assim, depende. Por exemplo, se tu é uma loja, vamos entrar nesse contexto de loja de roupa, né? Pô, se o teu público são pessoas que não têm esse entendimento de como as coisas funcionam, sei lá, tu vende aí, sabe essas lojas que vendem pra, tipo, que minha avó compra, tá ligado? Minha avó compra roupa lá, que não tem muita marca, assim, que é variado ali e tal. Essas lojas eu acho que tá de boa fazer. Se eu fosse dono dessa loja, que meu público aí, quem que compra é esse público, é vó, eu faria. Mas agora, se tu tem uma loja onde tu vende roupas para pessoas que muitas vezes trabalham com marketing, Hoje em dia, vamos lá, o marketing ele não é mais aquele enigma, né, que era antigamente. Pô, toda empresa tem um setor de marketing, basicamente. Seja o social media, sabe? Ele é o setor de marketing da empresa. Ou se não tem, nós estamos aqui. Tamo aí, né? Vamos lá. Então é muito fácil hoje em dia tu ter essa percepção, sabe? E aí, sim, eu acho que é um jogo contra. Eu não faria. Se eu tivesse, por exemplo, se eu fosse o dono da Lojas Prata, eu não faria. Eu não usaria essa estratégia. Eu acho que joga contra. Eu também. Quando eu conheci essa ferramenta, né? Eu nem sabia que era por IA. E eu achava que era realmente o ator que ia lá, fazia, enfim, aí, né? Tinha uns trabalhos por trás. E aí, quando eu descobri que ia lá, lia vários textos e tal, daí eu pensei, não, mas aí... É pior ainda. Conecta,
Então, eu não vejo como algo produtivo, assim, enfim. É. Mas seguindo na IA, né? Porque a cada vez que a gente vê atualizações novas, assim, eu acredito que o teu trabalho não, porque tu já é uma produtora, né? Tu entrega um outro nível de jogo. Mas para aquela pessoa ali que tá só com o celular na mão e que acha que tá arrasando com dancinha, eu acho que a IA pode ser perigosa, sim, porque hoje existem... perigosa no sentido de... tu tá fazendo de qualquer jeito, pode Sim. ser que roube o teu lugar, sabe? Porque se tu faz hoje um vídeo e tu joga ali na CapCut ou em qualquer outro, né? Eles já praticamente editam pra ti sozinho. Tu só dá Sim. ali o prompt e era isso, né? Então eu acho que pra essa pessoa que tá levando de qualquer jeito, pra ela, eu acho que sim. Pode ser um fator Pode. que... Pode ser. Mas aí essa pessoa, ela, sabe, ela é aquela pessoa assim, ó. É o profissional que vai conforme a maré. Aí logo ele nem vai mais ser o social media ou o videomaker que faz ali, ele vai ser o especialista em AI. Entendeu? Eu faço vídeos de AI que viralizam o seu negócio. Algo assim, tá ligado? Vai ser isso. Eu já tô vendo, eu consigo ver já isso visualizar, acontecer. isso aí. E aí vai começar o quê? Vai acontecer a mesma história que a gente vê uma saturação cheia de AI que conversa de maneira suja e bagunçada, e aí as pessoas vão ver que vão ter views, mas não vão ter vendas, e aí, bum, volta, pô, beleza, vamos ter que contratar alguém que entenda do nosso negócio e transmita isso para que faça sentido para as pessoas comprarem. Acho que isso aí. esse cara, é o mesmo ciclo, né? Até vir outra coisa, que daí acontece a mesma coisa. Então, tipo, eu acho que quando tu tem um trabalho, como tu tem o teu, por exemplo, que tu consegue entender, ter a percepção de negócio, entender a fundo o que o cliente oferece, tu é a prova dessas coisas, né? Porque quem vai te contratar são realmente pessoas que querem fazer a coisa da forma séria, né? E fazer da forma mais adequada para ser perene, né? Não viver um momento ali, pegar algumas views e depois e aí. E aí a gente... Não perpetua o negócio, né? Exatamente. Eu acho que esse é o ponto, né? E as pessoas que querem contratar esse cara, né? Ou essa pessoa que vai sempre oferecer ali a modinha, que contrate e fique longe de mim. Porque essas pessoas aí já, por experiência própria, eu prefiro que nem converse comigo, assim, que tenha a distância, porque essa pessoa ainda não tá madura o suficiente para entender o que é um marketing de verdade. É verdade. Não, Tirando aqui toda a minha arrogância de lado, assim. Não, mas não é arrogância, Josué. A gente precisa... Eu gosto de enfatizar isso, porque todo mundo é especialista, né? Eu já venho falando, e na verdade, muitas vezes não entendem nada, né? E aí, para nós que estamos ali fazendo um trabalho sério, buscando sempre entender, estudar, né? E tá sempre, que nem tu ali, né? Veio uma nova IA, já tá contratando, já tá testando. E aí a gente tem que quebrar o dobro de objeções, muitas vezes, porque a pessoa já vem frustrada, né? Então, sim, se faz necessário a gente levar esse nível de consciência para quem está nos acompanhando, para eles terem, olha, vou investir aqui, mas é um retorno que vai vir, e não aquele retorno ali que, olha, deu 3 mil, 4 mil visualizações. Não é isso, né? Eu sempre, né, falo para os meus clientes se exercitarem com os porquês. Cara, se pergunta 3 vezes no mínimo aí o porquê tu quer fazer isso, e aí tu vai ter uma resposta coerente. Por exemplo, eu quero muita visualização, mas por quê? Tá ligado? Porque eu vou vender mais, será? Entendeu? Começa a te questionar, começa a entender realmente mais a fundo, assim, não te dá uma resposta simples que tu quer ouvir, sabe? Pô, todo mundo gostaria de ter milhares de visualizações em seus vídeos, mas será que realmente isso é o que o teu negócio precisa? Será que esse é o marketing que tu realmente precisa entrar? Na maioria das vezes, não. É isso aí. Eu concordo plenamente. E aí nunca, na maioria das vezes, nunca tem um retorno. E aí entra o que nós conversamos aqui, né? Tu pensar na jornada do teu cliente e pra onde ele vai ir depois que ele viu o vídeo, o que ele vai fazer ali. Exato. E tem uma coisa que eu nunca falei isso pra ninguém, mas é bomba. Aí, prepara o corte. Tipo assim, beleza, vamos lá, né? Como se fosse fácil viralizar. Não é fácil. Mas em algum momento, se tu se dedicar muito, tu vai conseguir. E aí? Tu acha que porque tu viralizou um vídeo, tu aprendeu a fórmula mágica pra viralizar? Meu irmão, não é assim.
Tu vai ter que ralar muito para conseguir viralizar o segundo vídeo e depois o terceiro. E aí eu te pergunto, tu, como empresário, tu tem uma equipe para gerir, tu tem teu produto para desenvolver, tu tem vendas para fazer. Tu acha que tu vai conseguir se moldar para conseguir viralizar? E mesmo que tu faça, tu não vai ter um controle sobre a viralização. Não é uma coisa assim ó, que tu aprendeu a ligar os botões e tu vai viralizar todo o vídeo. Não é assim que funciona. Agora, sabe como é que tu pode ter controle? Fazendo uma gestão de tráfego decente. Eu sempre falo que é melhor tu fazer gestão de tráfego para entregar para o público qualificado do que tu viralizar para entregar também, pode ser para o público qualificado, mas também para outras milhares de pessoas, só que tu não tem controle sobre aquilo, entendeu? Me diz qual é a melhor opção, tu ter controle sobre algo que tu, se tu precisar vender mais, tu investe mais, coloca mais dinheiro para distribuição, ou algo que tu talvez consiga viralizar mais um vídeo e venda bastante também. Eu prefiro ter controle e fazer tráfego pago, mas sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E estar preparado, né? Agora até nós falando aqui, me ocorreu aquele caso da menina na janela, né? Que deu um boom lá, que ela não quis ceder o espaço dela, estava no avião, não quis ceder o espaço. Foi lá para não sei quantos milhões de seguidores e me disse se ela aproveitou o hype. Não, porque ela não estava preparada. E esse é só um dos casos, né? A gente tem várias pessoas que semi-viralizam, né? No nosso, por exemplo, numa região mais de interior, é comum, assim, pessoas que conseguem fazer 200, 300, 400, 1 milhão de visualização e não conseguem monetizar isso, sabe? E beleza, vamos lá. Se tu tem um produto, se tu é uma empresa, se tu tem um negócio que vende algo, às vezes ainda é mais difícil tu conseguir ter um público que vai comprar o teu produto em prol daquela viralização, sabe? Agora, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é o Jordão, não sei se tu conhece, do Olhada Tech, que ele aprendeu, conseguiu, e foi muito difícil para ele, a gente sempre fala, né, conversa, que não foi nada fácil, ele meteu o louco, ele falou, cara, eu vou fazer isso, custe o que custar. Eu falei, mano, faça isso. E aí teve algumas vezes que ele veio na minha casa falando, Jô, não aguento mais, velho, vou desistir, porque eu tô trabalhando igual um louco, tô passando horas e horas e horas fazendo vídeo e o negócio não vira. Eu falei, irmão, não desiste. Vai até o final. Tu falou que tu ia fazer isso durante tantos dias, então faça isso durante todos os dias, velho. No máximo que vai acontecer é tu não vender pra ninguém e tu aprender um monte de coisa nova sobre marketing, sobre como funciona a atenção das pessoas na internet. Então tu não vai sair perdendo, mas faça. E ele foi lá, fez e pum, viralizou um vídeo. Depois de um tempo, pum, viralizou outro. E foi indo. Mas sabe qual é a grande diferença? Sabe por que para ele foi tão bom? Porque ele é um baita empresário. E ele vende, né, produtos tecnológicos, que é o que ele realmente fala no perfil dele. E ele viralizou falando sobre esse tema, sobre esse assunto. E ele estava pronto para vender para essas pessoas. Então, para ele foi, uma baita sacada. Uma baita sacada. Sim, aí mas ele estava pronto. Aproveitar as pessoas exatamente, que chegaram ali, exatamente. Né? Só que antes dele ser influenciador, ele era um grande homem de negócios, entendeu? Ele estava pronto para isso. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Perfeito. Josué, o nosso papo tá muito bom. Vamos ficar entendeu? E para nós encerrarmos, então, eu gostaria que tu, para quem aqui está nos acompanhando, né? Tá começando hoje, olhando pro teu cenário, né? Começando agora a gravar vídeo. O que tu diria de conselho ou sugestão para essa pessoa, para ela destravar e realmente ter resultado? Para ela destravar e ter resultado? Eu acho que ela precisa primeiro seguir um método, que é o meu método. Tô brincando. Não, ela precisa seguir uma lógica, tá? E eu sei que hoje pode parecer difícil porque a internet, a cada segundo é um tipo de vídeo diferente que tu precisa criar e existem milhares de coisas. Eu acho que, no fundo, as pessoas elas vão comprar de quem elas se conectarem mais. Então, ache algo que vá fazer as pessoas, né, principalmente a tua persona, se conectar contigo. Seja autêntico, busque essa autenticidade em ti. Todos têm essa autenticidade. Crie esses elementos e produza muito, né, de forma que faça sentido para a tua audiência. Se tu vende para um público A, não faça qualquer coisa. Aí, se tu já vende para público A, tu sabe que qualquer coisa é cara mesmo.
porque o valor agregado tem que ser alto. Mas entenda bem qual que é o teu público e produza pensando nele, tome decisões pensando nele, não sobre as tendências que estão aí hoje, sobre como até mesmo tu gostaria de aparecer, porque não é assim que funciona, né? Tem um exemplo muito clássico. Eu faço vídeos para uma empresa que vende para velhinhos, né? E os vídeos a gente grava, câmera top e tal, e às vezes a gente tem que banalizar o vídeo, né? Às vezes a gente tem que colocar textos gigantes, legendas estourando com contraste, porque senão não chama a atenção dos velhinhos, né? E beleza, a gente entendeu como isso funciona e a gente produz para essa pessoa. Qual é o meu desejo? Deixar o mais cinematográfico, lindo, perfeito o vídeo. Só que não é assim, né? Eu preciso adequar para a persona. Então entenda para quem você fala para saber como você tem que falar. Acho que esse é o conselho assim que eu daria para quem vai começar, para quem está desenrolando nesse aspecto aí. Perfeito. Josué, muito obrigada. Tenho certeza que virou algumas chaves de quem está nos acompanhando, né? Tiraram alguns insights para realmente ir lá e colocar em prática, né? Sempre entendendo quem é o cliente. Acho que na nossa conversa isso ficou muito nítido, né? Com muito certeza. claro. Muito obrigada. Obrigado eu. E se você está nos acompanhando pelo YouTube, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum episódio. E se for pelo Spotify, já nos segue também. Muito obrigada.